Olá, seja bem-vindo ao canal O Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. No vídeo de hoje vamos estar lendo e estudando o livro de Gênesis do capítulo 2, o verso 4 ao verso 14. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali é o bdelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gihon. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. No verso 4, o desígnio de Moisés foi profundamente para impressionar em nossas mentes a origem do céu e da terra, que ele designa pela palavra geração. Pois sempre houve homens ingratos e malignos que, fingindo que o mundo era eterno ou destruindo a memória das criações, tentavam obscurecer a glória de Deus. Assim, o diabo, por sua astúcia, afasta aqueles de Deus que são mais engenhosos e habilidosos do que outros, a fim de que cada um se torne um Deus para si mesmo. Portanto, não é uma repetição supérflua que inculca o fato necessário, que o mundo existia apenas a partir do momento em que foi criado, uma vez que esse conhecimento nos direciona ao seu arquiteto e autor. Sob os nomes do céu e da terra, o todo é, segundo a figura Sinecdochei, incluído. Alguns dos hebreus pensam que o nome essencial de Deus está aqui por muito tempo expresso por Moisés, porque sua majestade brilha mais claramente no mundo completo. No verso 5. Aqui é preciso lembrar que a narrativa reverteu para o terceiro dia da criação anterior. À primeira vista, então, pode-se supor que as espécies vegetais não foram criadas na hora daquele dia a que a narrativa se refere, mas não é afirmado que as árvores jovens não existiam, mas apenas que as plantas do campo ainda não estavam na terra. Das ervas, disse apenas que ainda não haviam enviado um broto ou lâmina, e a existência real de árvores e ervas está implícita no que se segue. As razões para o estado das coisas acima descritas são a falta de chuva para regar o solo e o homem para cultivá-lo. Isso seria suficiente apenas para o crescimento se as sementes vegetais, pelo menos, já existissem. Agora, as plantas foram feitas antes das sementes. Gênesis 1:11-12, portanto, os primeiros conjuntos crescidos e geradores de sementes de cada tipo já foram criados. Portanto, inferimos que o estado das coisas descritas no texto era o seguinte: as árvores originais estavam confinadas a um centro de vegetação, do qual se pretendia que elas se espalhassem no curso da natureza. Na atual conjuntura, então, não havia uma árvore do campo, uma árvore de propagação, na terra, e mesmo as árvores criadas não enviaram uma única raiz de crescimento para a terra. E se eles tivessem deixado cair uma semente, era apenas na terra, e não na terra, pois ainda não havia enraizado. No verso 6, subiu em certos momentos, ao que parece, como Deus designou, uma névoa ou vapor da terra emitindo do abismo, ou grande profundidade de água em suas entranhas, e regou toda a face do solo não com chuva, mas com orvalho. Com isso, a terra foi amolecida e ajustada para nutrir as plantas de todos os tipos já criados, e as sementes e raízes delas para que pudessem produzir novas plantas. No verso 7, o segundo obstáculo ao progresso favorável do reino vegetal está agora removido. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Esse relato sobre a origem do homem difere do primeiro, tem função dos diferentes fins que o autor tem em vista. Lá, sua criação como um todo integral é registrada com referência especial à sua natureza superior, pela qual ele era adequado para manter comunhão com seu Criador e exercer domínio sobre a criação inferior. Aqui, sua constituição é descrita com grande atenção à sua adaptação ao cultivador do solo. Ele é um composto de matéria e mente. Sua parte
Material é a poeira do solo, da qual ele é formado à medida que o oleiro molda o vaso do barro. Sua missão a esse respeito é extrair as capacidades do solo para sustentar por sua produção as miríades de sua raça. No verso 8, plantou um jardim. Foi um prazer para Deus prover ao homem, quando formado, um local adequado de recepção, um jardim. A palavra hebraica, gan, que representamos jardim, e frequentemente o paraíso, significa, apropriadamente, um jardim cercado ou fechado. Para o leste, deve ser tomado em referência à situação de Moisés quando ele escreveu isso, que geralmente deveria ter sido no deserto da Arábia. O leste deve ser entendido como referindo-se ao leste desse deserto, ou da Judéia. Este jardim foi plantado em Éden, Alemanha. A palavra hebraica Éden, ou Éden, significa prazer. Consequentemente, a Vulgata a torna Paradisum voluptatis, um jardim de prazer. Muitas eram as árvores que adornavam o jardim, mas duas eram de maravilhosa eficácia. O primeiro foi a árvore da vida, seja assim chamado, por causa de alguma propriedade nele contida de preservar o corpo humano da decadência, ou por ser designado por Deus como o penhor e selo da imortalidade do homem, enquanto ele continuava em um estado de obediência. A segunda era a árvore do conhecimento do bem e do mal, assim chamado, desde o seu design, para apontar o conhecimento do bem e do mal para o homem, na medida em que era uma prova de sua obediência ou desobediência ao mandamento positivo de Deus, exortando-o a se abster dele, e, além disso, como eventualmente serviu para convencê-lo, quando, ao contrário do mandamento, ele ousava comer disso, do bem que ele perdeu e do mal, que mais ele nunca conhecera. No verso 9, tendo localizado o homem recém-formado de quem ele falara no parágrafo anterior, o autor agora volta a detalhar o plantio e a rega do jardim. E o Senhor Deus fez crescer do solo todas as árvores prováveis, à vista, e boas para alimento. Observamos enquanto as árvores ornamentais se erguem para gratificar a vista, e as árvores frutíferas apresentam sua tarifa suave ao apetite de desejo. Mas preeminente entre todos nós contemplamos com curiosa admiração a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 10, aqui está um rio cuja fonte está no Éden. Passa para o jardim e rega-o, e daí foi dividido e se tornou 4 cabeças. Essa afirmação significa que o córrego único foi dividido em 4 ramos, ou que havia uma divisão do sistema fluvial do distrito em 4 córregos principais, cujas fontes eram todas encontradas nele, embora uma só passasse pelo jardim. Neste último caso, a palavra pode ser entendida em seu sentido primário de um fluxo de água em geral. Esse fluxo em todas as partes do Éden resultou em 4 fluxos ou correntes particulares, que não precisam estar sempre unidos. As mudanças subsequentes de terra neste distrito durante um intervalo de 5 ou 6 mil anos nos impedem de determinar com mais precisão o significado do texto. No verso 11 e 12, o Pishon rega em seu curso subsequente a terra de Havilá. Este país é conhecido pelo melhor ouro e por 2 outros produtos, sobre os quais os intérpretes diferem. No verso 13 e 14, Gion, o segundo rio, flui pela terra de Cuxi. É possível que o nome Cuxi permaneça no Cáucaso e no Cáspio. O Gion é a corrente que rompe ou explode, uma qualidade comum a muitos rios. O nome é preservado no Gihon, fluindo para o mar de Aral. Aqui provavelmente designa a corrente principal que flui da Armênia para o Cáspio, ou nessa direção. Hidekel, o terceiro, fica na frente ou no leste de Ashur. O Ashur original abraçava o norte da Mesopotâmia, bem como as encostas da cordilheira do outro lado do Tigre. Perate, o quarto, é o conhecido Frate ou Eufrates. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, ative o sininho de notificações. Deus abençoe.